Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos continuar falando dos povos da África Antiga, só que hoje nós vamos falar de dois reinos, né, que também ficam na região aí do Rio Nilo. Nós vamos falar dos reinos de Kush ou Núbia, tá? Ele tem esses dois nomes, e o reino de Axum, que vocês estão vendo aí assinalados no mapa, dentre todos os outros povos da África Antiga. Se vocês perceberem, o reino da Núbia fica logo abaixo do Egito Antigo e o reino de Axum abaixo desses outros dois. Então hoje nós vamos falar sobre o reino da Núbia e o reino de Axum. Como nós falamos no mapa anterior, esses três reinos aqui vão fazer fronteiras um com o outro. Eles vão dividir fronteiras, em certos momentos eles vão estabelecer relações comerciais, né, troca de mercadorias, e em alguns momentos eles vão estabelecer relações de conflitos uns com os outros, um tentando dominar os territórios do outro. Esses três reinos foram reinos muito importantes para a África Antiga. Primeiro, nós vamos falar sobre o reino da Núbia, ou Kush. Núbia e Kush são nomes diferentes para o mesmo reino. Núbia significa ouro, é uma referência à riqueza mineral dessa região, que era muito rica em ouro. Kush, ou também nós podemos escrever Kush com K-U-S-H, era o nome pelo qual os egípcios chamavam esse reino. Mas você chamar esse reino de Núbia ou reino de Kush é exatamente a mesma coisa, ok? Não são dois reinos diferentes, são o mesmo reino. O reino da Núbia também se desenvolveu em torno do rio Nilo, como vocês podem perceber aqui no mapa. Vai se desenvolver onde tem essa mancha vermelha aqui que vocês estão vendo. O reino da Núbia vai se desenvolver especificamente entre o sul do atual país chamado Egito e o norte do atual país chamado Sudão. Mas essa região já era habitada desde a pré-história. Como nós vimos, a África foi o primeiro local a ser habitado por seres humanos. Mas só a partir do ano 4000 a.C. é que vários povos diferentes passam a se fixar nessa região em torno do rio Nilo para aproveitar das suas águas para praticar a agricultura e a criação de rebanhos. Como nós vimos, né, usando aí os ciclos de cheias do rio Nilo para a fertilização do solo e para a irrigação das suas plantações. Aí, por volta do ano 2000 a.C., todos esses povos diferentes foram dominados e reunidos por um único rei, e esse rei é que fundou o reino da Núbia. O poder do reino da Núbia se revisou entre duas cidades, a cidade de Napata e a cidade de Meroé. Napata vai ser a primeira capital da Núbia e Meroé vai ser a segunda capital da Núbia. O reino da Núbia produzia ouro, ébano, que era essa madeira aí das árvores que existiam nessa região, que tem essa coloração negra, que você poderia esculpir e fazer uma série de produtos com ela. Marfim, que é literalmente as presas, essas presas dos elefantes. Incenso, que é feito a partir das folhas secas de uma árvore chamada incenso, que quando você queima elas, ela serve como um aromatizante, mas nessa época, além de melhorar o aroma, também era utilizada nas cerimônias religiosas. Gado, né, como vocês podem ver aqui nessa imagem, e pessoas escravizadas também. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa imagem. Os egípcios antigos, por exemplo, além de todos esses produtos que nós citamos anteriormente, compravam também dos núbios também animais selvagens, como vocês podem observar aqui na imagem junto comigo. E aqui você pode ver, por exemplo, isso que ele está segurando aqui é um avestruz, isso daqui que ele está segurando é um guepardo, tá? Um animal selvagem. Aqui é um leão e aqui também é uma representação de uma girafa. Aqui vocês podem ver fardos de madeira de ébano e outros produtos produzidos pelos núbios. Aqui nessa imagem que a gente já discutiu lá em Egito Antigo, são núbios escravizados pelos egípcios antigos. Toda essa riqueza aí da região da Núbia, né? Todos esses produtos que eles produziam e essas riquezas naturais que eles tinham, vão atrair povos de várias regiões da África, principalmente da região subsaariana, ou seja, dos povos que viviam abaixo do
deserto do Saara e que atravessavam o deserto do Saara para comprar produtos aí nessa região. E também vai chamar a atenção dos egípcios, ok? Por isso o reino da Núbia era um lugar estratégico, com grandes riquezas e também uma grande diversidade cultural, porque tinha contato com todos esses povos diferentes. Sobre as relações entre Núbia e o Egito, eles tinham relações muito estreitas, né? Eles sempre estavam em contato, até porque era a fronteira mais próxima ali que o Egito fazia, né? O Egito, ora, vai estabelecer relações comerciais pelos aqueles produtos que nós já citamos anteriormente, ora vai se apropriar dessas riquezas, tomar essas riquezas para si, impondo um domínio sobre a Núbia. Então, em 1500 a.C., o Egito vai dominar a Núbia por se sentir ameaçado pela expansão de um possível império núbio. Então, os egípcios foram lá e dominaram os núbios antes que eles tentassem atacar o Egito. Nesse período também, os núbios vão receber uma forte influência dos egípcios, porque estavam sob seu domínio, principalmente na religião e nos costumes funerários também. Então, nessa imagem aqui, vocês estão vendo esculturas feitas na Núbia, só que de deuses do Egito Antigo. Eles também vão começar a construir pirâmides para enterrar os seus reis, as pessoas importantes da sua sociedade, imitando os cultos funerários egípcios. Só para vocês terem ideia, aqui essa é um desenho de como essas pirâmides que vocês viram aqui anteriormente, né, que ainda existem lá nessa região do Sudão, e foram construídos pelos núbios, né, e é uma atração turística hoje em dia. Esse desenho aqui mostra como elas foram no passado, e tem diversas dessas pirâmides. Pra vocês terem ideia, nessa região, né, os núbios construíram mais pirâmides do que o próprio Egito. Eles têm mais de 100 pirâmides a mais do que o Egito antigo. Eles construíram cerca de 230 pirâmides. No ano 1000 a.C., além de terem se livrado do domínio egípcio, os núbios também vão conseguir atacar o Egito e dominar o Egito, tornando-se faraós do Egito Antigo. Esses faraós também ficaram conhecidos como faraós negros, porque os povos da Núbia tinham a pele mais escura do que os povos do Egito Antigo, porque era uma característica dos povos da África subsaariana, dos povos que viviam abaixo do deserto do Saara. Depois, né, desses 52 anos em que os núbios foram faraós do Egito Antigo, eles foram expulsos pelos egípcios, né, que conseguiram reagir, só que aí eles mudaram a sua capital de Napata para Meroé. Aí o reino da Núbia vai renascer em torno dessa cidade de Meroé e vai ser uma grande potência durante mais de 1000 anos, até serem conquistados pelo reino de Axum em 300 depois de Cristo. Uma curiosidade interessante aqui para vocês. Como era feita a sucessão ao trono da Núbia? Ou seja, como é que alguém se tornava rei da Núbia? No início, quando o rei da Núbia morria, o próximo rei era o seu segundo irmão mais velho. Quando esse irmão mais velho, esse outro irmão falecia, assumia o próximo irmão. Somente quando o último irmão do rei falecia é que a coroa e o trono passava para o filho mais velho do primeiro rei que tinha falecido. Interessante, né? Diferente. Porque na maioria dos reinos que nós vamos estudar para frente, é sempre o filho mais velho que assume. O filho mais velho assume, ele é o rei, ele é o faraó, ele é o governante ali. Caso ele faleça, quem vai assumir não vai ser o irmão dele, vai ser o filho. Mas além dos homens, as mulheres também tinham participação política no reino de Axum. As candances, ou mães-rainhas, ou rainhas-mães, eram mulheres que assumiam o poder político, econômico, social do reino da Núbia. Elas faziam o papel do rei, assim como os homens, quando necessário. Essas rainhas, além de governarem,
também eram chefes militares. Elas comandavam seus exércitos em momentos de batalha. Agora nós vamos falar sobre outro reino, que é o reino de Axum. Axum foi um poderoso reino da África, assim como o Egito Antigo e o reino da Núbia. Ele surgiu por volta de 401 a.C. Seu território hoje corresponde que hoje é o país Etiópia. Mas o reino de Axum também estendeu seus domínios a todas as rotas de comércio da Etiópia, da Núbia e de parte da Península Arábica, que ficava aqui depois do Mar Mediterrâneo, que ficava aqui depois do Mar Vermelho, ok? Na Península Arábica, que era um local muito importante de rotas que ligavam a outras regiões e continentes. O comércio nessa região aqui era tão intenso praticavam comércio também com a Índia e a China, que ficavam muito mais distantes. Está vendo aqui? Esse é o território do reino de Axum. Aqui é porque está escrito em inglês, por isso que está Aksum, tá? Mas é o reino de Axum. Vocês estão vendo todas essas setas vermelhas saindo dessa região? São rotas comerciais. Então, várias rotas comerciais importantes passavam por aqui. Além disso, essa região era tão rica em comércio que eles produziam a sua própria moeda. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo um dos reis de Axum, recebendo embaixadores da Pérsia. O reino de Axum foi cristianizado no ano de 301 a.C., quando o rei Ezana for convertido por um monge cristão de origem fenícia chamado Frumêncio, que depois os axumitas, né, que são as pessoas que vivem aí no reino de Axum, vão considerá-lo como um santo cristão. Aí nós destacamos aqui, em relação à cultura do reino de Axum, as igrejas esculpidas em pedra. Hoje elas são consideradas patrimônios históricos e culturais da humanidade. Essa igreja que vocês estão vendo aqui, rosada, avermelhada, é essa mesma igreja aqui. Isso daqui, ó, gente, é uma montanha de pedra maciça. O pessoal aí do reino de Axum, né, nesse período da Idade Antiga, esculpiu isso daqui, tá, na pedra, ok? Foram esculpindo ela até conseguir chegar nesse resultado e formar essa igreja, que é uma igreja cristã ortodoxa. Aqui é outro exemplar, né, de uma dessas igrejas, tá? Então, eles pegaram toda essa região aqui que possuía uma única pedra, né, maciça, e aí eles foram esculpindo tudo isso, todos esses detalhes aqui, até formar essa igreja. Muito interessante, muito diferente, né? Por fim, o reino de Axum continuou forte até por volta dos anos 800 depois de Cristo, ou seja, um período bem longo aí, né? A gente começou num período antes de Cristo e o reino de Axum foi tão duradouro que ele durou até o período depois de Cristo, mais de 800 anos depois de Cristo. Só que perto dos anos 800 de Cristo, essa região onde se desenvolveu o império aí de Axum, porque eles dominaram vários outros povos, além dos povos axumitas, né, como os povos aqui dessa região da Península Arábica, eles vão começar a concorrer com outro grande império que passa a se desenvolver e expandir mais ou menos no ano de 600, que vai ser o Império Árabe Islâmico, que vai surgir aqui nas cidades de Meca e Medina e depois vai se expandir para todas essas áreas que vocês estão vendo aqui, ok? Então, primeiro eles vão dominar essa região em rosa aqui, vão tomar inclusive as rotas comerciais que pertenciam ao Império de Axum. Depois eles vão dominar toda a Península Arábica, expandir para o Oriente Médio e inclusive vão tomar aqui regiões que vão pertencer ao Império Persa, né? E depois vão ter essa terceira expansão aqui em laranjado, chegando inclusive à região aqui da Península Ibérica,
que é onde hoje fica Portugal e Espanha, lá na Europa. Mas sobre o Império Árabe Islâmico nós vamos estudar mais à frente, provavelmente no 4º bimestre. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos estudar os fenícios. Foram os povos que inventaram o alfabeto, que nós vamos estudar também na próxima aula. E aí, algumas dicas importantes para vocês aí não se enrolarem no 2º bimestre. Fiquem atentos, não acumulem atividades, não deixem para cima da hora, galera. Porque essas atividades podem não ser visualizadas a tempo do professor conseguir fechar as notas. Para você não deixar acumular, monte um cronograma de estudos. Então, separe aí por dia 2 ou 3 matérias para você realizar a atividade. Subdivida isso para que fique mais fácil e você não deixe acumular e nem fique sobrecarregado. Outra coisa, isso aqui é extremamente importante. Responda a atividade com interesse e dedicação, tá? Não faça de qualquer jeito, principalmente aí para as minhas turmas do 6º A ao 6º J, as turmas da professora Rejane de História. As 4 primeiras atividades do 2º bimestre, as atividades 9, 10, 11 e 12, valem 60% da nota desse bimestre. Então, respondam com muita atenção. Assistam o vídeo quantas vezes acharem necessário. Se precisar, tirem dúvida, ok?